Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: eu não possuo Naruto ou Percy Jackson End The Olympians, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Soul Creve. Links na descrição do vídeo. Jantar com Divindade. Capítulo 20. Não tenho certeza se gosto disso. Naruto levantou a cabeça e olhou para a deusa da lareira. Ele estava ajoelhado, suas mãos brincando com os cadastros dos sapatos de Thalia enquanto fazia as orelhas de coelho. Ela não parecia muito satisfeita. Seus braços estavam cruzados sobre a frente e mantinham a postura de alguém que não estava feliz, mas sua expressão contava uma história diferente. Seu rosto parecia apreensivo. A razão pela qual ela estava preocupada. Por que Thalia estaria viajando com Naruto e Gunilla e visitando Jotunhen pela primeira vez? De acordo com Naruto, ele estava pensando em levar Thalia para visitar seus velhos amigos quando ela tivesse idade suficiente, mas com esta nova situação, não havia tempo como o presente. Além disso, ele apresentou Gunilla a eles quando ela não era muito mais velha que a filha de Zeus. Eles estavam do lado de fora de sua casa. Gunilla estava ali com eles, tendo ficado com eles nos últimos 2 dias, esperando o fim de semana chegar. Eles queriam ir no início da semana, mas não queriam tirar Thalia da escola, então esperaram. Tom manteve sua promessa à deusa e saiu depois do jantar, embora tenha se servido da maior parte da comida naquela noite, devorando tudo em que colocou as mãos. Melinói estava no Foxden, comandando o navio naquela manhã até que esta chegasse no final da tarde. Ele fez questão de deixar alguns clones na parte de trás para ajudá-los com as tarefas da cozinha. Sally e Percy, enquanto isso, estavam visitando Montauk no fim de semana, tendo algum tempo de união entre mãe e filho longe da loucura que testemunharam no início daquela semana. Ele não podia culpá-los. Foi muito para assimilar. A loira se levantou, bagunçando a cabeça de Thalia e deu um passo à frente em direção à divindade. Ele colocou um braço em volta dos ombros dela e deu-lhe um aperto rápido. Não se preocupe. Nada vai acontecer com ela. Eu estarei lá com ela, e Gunilla também. Eu sei, mas ainda assim, esta mordeu o lado do lábio. Ela não é muito jovem para isso. Sem mencionar que ela tem dever de casa. Nós terminamos sua lição de casa ontem à noite, lembre-se. Foi bastante divertido ver a preocupação de Estia, mas Naruto queria aliviar suas preocupações e conduziu Thalia para a frente. Thalia, você pode dizer a tia Estia a regra principal enquanto estamos longe de casa. A garotinha correu para a frente, uhul. A regra de ouro é que eu não tenho permissão para passear. Eu tenho que ficar com o tio e irmã mais velha Gunilla o tempo todo. A loira deu a Estia um olhar orgulhoso, observando como seu rosto era uma mistura de pensamentos e emoções. Tem certeza que não posso convencê-la a deixá-la ficar? Ele deu outro aperto no ombro dela. Ela vai ficar bem. Eu estarei aí. Não é como se os outros fossem fazer alguma coisa, e qualquer gigante correria 1 milha se vir Gunilla. Estia deu um pequeno zumbido, mas ainda não parecia convencida, sabe, para alguém que afirma que não tem um osso maternal em seu corpo. Você com certeza está se preocupando como um. Não há nada de errado em ter um pouco de apreensão com a noção de que minha sobrinha está indo para outro mundo. Estia respondeu em um tom prático, não é como se fosse um lugar que eu possa visitar por capricho, caso algo dê errado. Apenas o panteão nórdico tinha acesso aos outros 9 mundos que estavam conectados graças ao Yggdrasil. A árvore do mundo estava tão arraigada no panteão nórdico que se tornou raro, se não impossível, que uma divindade de outro panteão tivesse acesso a ela. Ela o tinha visto uma vez, nos primórdios do panteão grego, muito antes de qualquer um dos filhos de Zeus nascer e fazer contato com os nórdicos. Seria correto pensar que a relação entre os dois era, na melhor das hipóteses, fria, com ambos os lados mantendo seus próprios, exceto por alguns casos em que um dos lados se encontrou por acaso enquanto estava no mundo. Bem, é uma coisa boa que nada vai dar errado. Ele sorriu e soltou uma risada silenciosa quando Estia gentilmente o empurrou e começou a alisar o suéter que Thalia estava usando, murmurando algo sobre não tirar os vincos do tecido. Estia poderia ser uma verruga tão preocupada. Deixando Thalia ser incomodada por sua tia, Naruto ficou ao lado de Gunilla,
que estava olhando para o par. Você está bem? Gunilla assentiu. Eu estou bem. Acho que ainda estou um pouco surpreso com sua nova situação. Eu sei que já faz algum tempo desde a última vez que nos vimos, mas eu não acho que você aceitaria outro semideus em seu especialmente, um que não seja do panteão nórdico. A loira mais velha deu de ombros. Bem, não foi planejado. Quando eu vim para Nova York, foi sob o pretexto de manter um perfil discreto. Achei que poderia ficar aqui por uma década. Talvez duas, se eu tivesse sorte. Ele riu. Eu não esperava que o Foxden se tornasse tão popular com o divino. Ele acenou para Thalia. Um dia, a mãe de Thalia visitou, e quando ela saiu, Thalia caiu aos meus cuidados. Ela foi embora e não olhou para trás. Eu ainda não entendo como um pai pode fazer uma coisa dessas. Os lábios de Gunilla se estreitaram. Onde está sua mãe agora? Eu não sei. Ele respondeu honestamente. Eu não acho que esta verifica mais. Ela não tem razão para isso, agora que Thalia está aqui. Eu acho que ela teria algumas palavras de escolha para dar a Bear Grace se eles nunca mais se encontraram. Acho que muitas pessoas diriam a mesma coisa. Thalia é muito amada. Ela só se beneficiou com o abandono de sua mãe. Pense em que estado ela poderia estar se ainda estivesse sob seus cuidados. Eu tento não. Ele colocou uma mão no ombro de Gunilla, mas você está certo. Ela está feliz aqui, e isso é o que importa. Ele olhou para o céu. Eu só queria que o pai dela descesse de vez em quando e visitasse sua filha. Ele se virou para esta Thalia. Você já terminou de ser mãe dela, Estia? Ah, cale-se, você. Ela mostrou a língua para a loira antes de se ajoelhar e envolver sua sobrinha em um abraço. Fique bem. Eu quero saber tudo sobre sua viagem quando você voltar amanhã. Ela beijou a testa de sua sobrinha. Eu coloquei alguns doces só para você em sua mochila. Não coma todos de uma vez. Tudo bem, tia. E não se preocupe. Eu vou ficar bem. A deusa da lareira suspirou enquanto se levantava. Eu sei que você vai ficar, mas eu me preocupo do mesmo jeito. Ela deu a Naruto e Gunilla um olhar para cada um. Vocês dois fiquem de olho nela, por favor. Quando as duas loiras assentiram, ela as trouxe para um abraço. Nesse caso, aproveite seu tempo em Jotunhem, e eu vou te ver quando você voltar. Eu arrumei um pouco de comida para todos vocês para quando vocês ficarem com fome. Naruto, tem uma garrafa térmica com café dentro e outra com chocolate quente para Thalia. Você é a melhor, Estia. Gunilla estendeu a mão para Thalia, que a garota prontamente apertou. Devemos ir. Quanto mais cedo essa bagunça for resolvida, melhor. Concordou. Onde é o ponto mais próximo da árvore do mundo? Estia perguntou. Para que o trio chegasse a Jotunhem, eles precisariam viajar pelos ramos do Yggdrasil que conecta os 9 mundos. Eles poderiam ter tomado a ponte do Arco-Íris ou Bifrost, como também era conhecido, mas isso alertaria Zeus e o resto do Olimpo de que alguém que não era do panteão deles havia entrado em seu território sem perguntar. Boston. Gunilla respondeu. Lord Ode esperava ter um ponto de acesso criado em Nova York séculos atrás, dada a importância desta cidade para o mundo, mas seu conselho vetou essa decisão quando proposta. Ele não queria incomodar ninguém, criando sem o seu consentimento. Felizmente, eu tenho alguns dos meus marcadores de técnica do Deus Voador do Trovão configurados em Boston, para que possamos chegar lá em um piscar de olhos, acrescentou Naruto. Você não conseguiu colocar um marcador em Jotunhem. Eu faço, mas não posso piscar entre os mundos. A técnica não me deixa pular de dimensão, em certo sentido. Quando chegarmos a Jotunhem, eu posso nos mostrar para onde precisamos ir. Naruto amarrou a alça de sua mochila em volta da cintura. Nós temos um ponto de encontro para quando eu visitar. Eu vou queimar meu chakra, e eles vão até lá. Eles vão sentir isso imediatamente. Pegando a mão de Thalia na sua, ele sentiu a mão de Gunilla repousar em seu ombro. Nós vamos ficar fora por não mais que um dia. Nós vamos resolver essa bagunça toda. Vejo você amanhã, tia. Adeus, senhora Estia. Antes que Estia pudesse dizer uma palavra, o trio se foi, deixando a deusa para trás. Ela soltou um pequeno suspiro antes de se virar e entrar. Ela notou que o céu parecia escurecer e ficar cinza.
O clima em Nova York normalmente mudava com o humor em constante mudança de seu irmão. Ela não pôde deixar de se perguntar o que estava fazendo com que o humor de Zeus flutuasse tanto. Com seu círculo de privacidade, ela duvidava que ele a estivesse espionando. Ele sabia melhor do que tentar isso. Ele cometeu esse erro uma vez e prometeu que nunca faria isso novamente. Fechando a porta atrás dela, ela descansou a parte de trás da cabeça, contra a madeira. Bem, pelo menos significa que eu tenho uma noite para mim. Uau! Este lugar é tão legal! Thalia gritou a plenos pulmões, empoleirada nas costas da filha de Thor, olhando para o vasto vazio que a árvore do mundo ocupava. É maior que o Empire State Building. O trio não se demorou quando surgiu em Boston e foi direto para a entrada mais próxima da árvore do mundo. O marcador de Naruto os levou direto para o jardim no telhado quadrado de Kendall, onde a entrada escondida estava escrita na casca de uma árvore. Gunilla acenou com a mão e murmurou algumas palavras baixinho antes de um portal, não maior que 2,5 metros de altura e largura, se abrir no ar, revelando uma mistura de cores esperando por eles. Caminhando, eles se encontraram em um dos galhos do Yggdrasil. Só o galho era do tamanho de uma autoestrada e se estendia atrás deles até onde a vista alcançava. Gunilla virou a cabeça para olhar para a garota de cabelos escuros. A Yggdrasil é provavelmente o maior objeto de poder dentro dos 9 mundos. Ela disse a ela. Seus antebraços estavam apertados ao redor das pernas de Thalia para mantê-la no lugar. Naruto e Ash haviam informado a ela que Thalia não era fã de alturas, tornando a caminhada pelos galhos da árvore do mundo muito mais difícil aos olhos da menina. Ela conecta os 9 mundos, criando uma ponte entre eles e permitindo que os Norse Pantheon para usar seus ramos para se mover de um para outro. Como ficou tão grande? Ninguém realmente sabe. Bem, Gunilla parou por um momento, uma expressão pensativa em seu rosto. Talvez Lord Odin possa saber. Não saberia. Quando os 9 mundos nasceram, também nasceu o Yggdrasil. Não tenho ideia de qual é mais antigo. Ambos são mais velhos que os deuses de nossos panteões. Mais velhos que aqueles que vieram antes deles. Tão antigos quanto os primordiais que compõem a primeira era dos imortais. Uma explosão alta soou acima deles. Algo pesado logo colidiu com um dos galhos do lado direito deles. Thalia franziu a testa, espiando por cima do ombro de Gunilla. A valquíria não pareceu nem um pouco incomodada com o som e continuou andando enquanto se dirigia para uma das entradas que os levaria a Jotunhem. O que o tio está fazendo? Thalia perguntou, seu dedo indicador se aproximando para cutucar a valquíria loira na bochecha. Ele acabou de sair quando chegamos. Ele não está andando conosco. Oh, tenho certeza que ele caminharia conosco se pudesse. Gunilla acalmou, dando tapinhas no topo da cabeça de Thalia. Você vê, há uma criatura que vive na árvore do mundo conhecida como ratatos. Pense em um esquilo, mas um que é maior que um caminhão. Os olhos de Thalia se arregalaram com isso, incitando-a a continuar. O objetivo de Ratatos é derrubar o Yggdrasil, e ele está tentando há muito tempo. Ninguém sabe por que ele quer derrubá-lo, mas para aqueles que usam a árvore do mundo para contornar os 9 mundos, Ratatos sempre os interceptará e tentará causar caos. Ele também passa seu tempo espalhando mentiras e rumores entre o dragão, Nidhogg, nas raízes da árvore, e a águia anônima e Vedefonia no topo. Ah! Então, é isso que o tio Naruto está fazendo. Ele está nos mantendo seguros chamando a atenção de Ratatos para ele. Ele e Ratatos se conheceram anteriormente, e eu não acho que ele goste muito dele. Por quê? Não tenho certeza, mas acho que o tio Naruto pode ter roubado as nozes de Ratatos em mais de uma ocasião. Os poderosos esquilos da árvore do mundo nunca esquecem um rosto, nem qualquer desprezo feito contra ele. Quando ela disse isso, a mesma pessoa de quem eles estavam falando pousou ao lado deles, fazendo com que rachaduras de teias de aranha aparecessem na casca quando ele aterrissou. Vocês dois, ok? Naruto perguntou, enxugando a testa enquanto olhava os dois. Estamos bem. Eu estava contando a Thalia sobre sua história com Ratatos e por que ele não gosta tanto de você. Thalia olhou para ele com toda a inocência do mundo residindo em seu rosto. Você realmente roubou as nozes dos grandes esquilos, tio. A loira bufou. Eu não roubei nada dele, Thalia. Suas bolas desapareceram, mas isso é porque Thor as roubou como uma piada e me culpou por isso.
Agora, aquela maldita bola de pelos crescida vai para mim toda vez que eu uso admitidamente. Eu não o uso com frequência, mas mesmo assim, ele deu de ombros e se virou para olhar para um galho vizinho a algumas centenas de metros de distância deles, ainda irritante. Logo, Thalia se viu fixa na besta peluda que corria ao longo do galho grosso próximo ao deles. Era enorme em tamanho e parecia maior do que Gunilla descreveu. Seu pelo castanho acinzentado espesso estava eriçado com uma cauda espessa quase tão grande quanto o resto de seu corpo. Seus olhos eram redondos e negros como carvão, e a filha de Zeus poderia jurar que podia senti-lo olhando na direção deles. Ele abriu a boca, e tudo o que saiu foi uma série de latidos que fizeram o ar ao seu redor oscilar e tremular. Sua linguagem é terrível, disse Gunilla, balançando a cabeça enquanto a Sinobi loira franziu a testa. Se Lady esta viesse conosco, temo que ela romperia um vaso sanguíneo se ouvisse suas palavras. Estou feliz que eles nunca se conheceram. Você e eu. Temo pensar no que aconteceria se esse dia chegasse. Ele fez um sinal de mão familiar, e meia dúzia de cones ganhou vida e correu pelos galhos em direção a Ratatus, que correu pelo seu galho para interceptar as pragas que chegavam. Vejo você em breve. Ele acariciou suas cabeças, para a mistura de diversão e aborrecimento de Gunilla. Um momento depois, ele partiu atrás de seus clones para se juntarem e manter Ratatus entretido. As duas garotas assistiram de longe enquanto os clones pulavam o esquilo gigante antes que o Shinobi loiro parasse, jogasse a mão para trás e permitisse que Rasengan girasse para a vida em sua palma. Cresceu e cresceu até ficar do tamanho de um pequeno caminhão e atirou-o para frente para colidir com Ratatus diretamente no abdômen. O efeito foi imediato, e Ratatus se viu voando pelo ar, lançado do chão. Ele logo se chocou contra um galho mais alto com um impacto retumbante. Thalia franziu o rosto. Isso não machuca o grande esquilo? Ela perguntou, observando atentamente quando o esquilo gigante começou a se levantar. A expressão em seu rosto o fez parecer zangado enquanto olhava para seu pelo queimado. Eu não me preocuparia. Ratatus é incrivelmente durável. Já o vi ficar muito pior e se levantar. Na fila, o animal peludo cambaleou para seus pés, o pelo na frente de seu corpo chamuscado pelo impacto com um olhar indignado em seu rosto. Veja. Ele está bem. E se ele cair do lado? Thalia não se atreveu a olhar para baixo, mas a garota mais nova imaginou que estava bem no fundo. A árvore do mundo tem um fundo. Não há fundo, explicou Gunilla, mas se alguém caísse dos galhos da Yggdrasil, cairia por um vazio sem fim até cair por um portão que levava a um dos 9 mundos. Qual umidade esse lugar em Jotunheim que estamos passando? Isso mesmo. A última coisa que você quer é cair em mundos como Muspelheim ou Niflheim. Um é um mundo de fogo e lava, enquanto o outro é um inverno sem fim de dureza inacreditável. Ambos são habitados por gigantes dos elementos de seu mundo. Eles são espinhosos para forasteiros, especialmente Muspelheim. Gunilla virou a cabeça para olhar para Thalia, e então você tem Elheim, o reino dos mortos. Eu não sei muito sobre esse mundo, pois nunca tive que me aventurar lá em meus 500 anos de vida, mas é controlado pela deusa, ela. Ela não aceita bem os vivos vasculhando seu reino. Ouvi dizer que ela pode ser difícil de raciocinar, então a maioria tende a evitá-la. Outra explosão e as duas garotas viram Ratatus passar por cima delas e impactar outro galho bem à esquerda delas. O esquilo do Yggdrasil estava recebendo uma punição pesada, embora as duas garotas o ignorassem e seguissem seu caminho, mesmo quando seu protetor loiro saltou, chutando a dita besta bem na mandíbula. Jotunheim. Cara, isso foi irritante. Eu esqueci quanta resistência louca aquele esquilo possui. Naruto murmurou, atravessando o portal na casca do Yggdrasil. Ele se limpou, livrando-se de pedaços de casca e detritos que vieram de sua briga com Ratatus. Uma vez feito, a primeira coisa que fez foi respirar fundo. O ar em Jotunheim estava fresco e limpo de uma forma que o lembrava de casa. Imaculado pelo avanço tecnológico da humanidade e pelo constante crescimento das cidades, o mundo dos gigantes permaneceu intocado. Grandes montanhas e florestas se estendiam pelo mundo até onde os olhos podiam ver. Natureza intocada e lagos imaculados, era como se ele tivesse voltado no tempo em que a terra, umidade, como os nórdicos a chamariam, já foi a mesma. Ele ficou lá por um momento,
absorvendo tudo e deixando seu domínio do Senjutsu tecer o poder da natureza em seu corpo. Isso o fez se sentir forte. Isso o fez se sentir vivo. Rejuvenescido. Talvez vir a Jotunhen fosse uma bênção disfarçada. Uau! Ele ouviu alguns metros à sua frente. Gunilla e Thalia estavam lado a lado, a jovem filha de Zeus agora de pé e olhos cheios de admiração enquanto olhava para as várias montanhas que cercavam a terra. Eles chegariam momentos antes da loira atravessar o portal em Jotunhen, e Thalia foi rápida em pular das costas de Gunilla e olhar para o novo mundo ao seu redor. Ele e este a levaram para lugares ao redor dos Estados Unidos nos últimos 5 anos, mas não podiam se comparar às terras de Jotunhen. Essa foi minha primeira reação quando vi Jotunhen pela primeira vez. Dos 9 mundos, é um dos mais bonitos. Os únicos que o superam são Asgard e Vanaheim, embora muitos possam discordar. Naruto falou, colocando a mão no ombro de Thalia enquanto se aproximava deles. As montanhas são tão altas. Tudo é tão grande aqui. Até as árvores eram enormes, tão grandes quanto os prédios mais altos da cidade de Nova York. Agora que estamos aqui, onde precisamos ir para encontrar seus amigos? A resposta que ela recebeu foi seu guardião apontando para uma das montanhas ao longe, que por acaso era uma das maiores. Estamos indo para lá. Naruto apontou ao longe, em direção a um pico alto e solitário que ficava longe do resto. Estava tão longe que se Thalia estendesse o polegar, não seria maior do que a unha. Isso é meio longe, não é? Thalia perguntou, antes de se sentir sendo içada nas costas de Naruto. Se caminhássemos, levaríamos 2 ou 3 dias para chegar à montanha. É por isso que vou correr e carregar você. Ele sorriu e olhou para Gunilla. Eu posso fazer um clone para carregar você também, se você quiser. Gunilla balançou a cabeça inflexivelmente. Não. Por que não? Você adorava quando era pequena. Eu não sou uma criança que você pode jogar nas costas de qualquer jeito. Posso simplesmente voar para lá, eu mesmo. Naruto assentiu, impressionado com o pequeno exibicionismo que Gunilla estava mostrando. Bem, tudo bem, se você tem certeza. Estaremos esperando por você no topo. Antes que Thalia ou Gunilla pudessem dizer outra palavra, o shinobi loiro decolou do chão como uma bala e acelerou pelos galhos da árvore, sua forma pouco mais que um borrão. Tudo o que se podia ouvir eram os gritos de Thalia se tornando cada vez mais distantes. Gunilla não ficou por perto e decolou no ar, suas asas douradas a deslizando pelas correntes de ar com a graça de um cisne. Midad. Meu Deus, com certeza está tranquilo sem aqueles dois por aqui, esta murmurou para si mesma, acendendo as luzes da casa de Uzumaki enquanto silenciosamente fechava a porta atrás dela. Seu dia no Fogsden tinha sido em grande parte monótono. Os habituais períodos ocupados iam e vinham como Illinois não tão sutilmente fazendo comentários improvisados sobre seu chefe e gerente galanteando Jotunhen. Se esta não soubesse melhor, ela teria pensado que o filho de seu irmão estava com ciúmes, não que a deusa mais jovem fosse admitir tal coisa. Fazendo sua jaqueta desaparecer em seu armário em seu quarto, esta se viu parada no corredor, sem saber o que fazer. Normalmente, ela estaria preparando o jantar agora para Thalia e Naruto e depois, garantindo que sua sobrinha estivesse pronta para dormir. Ela desenvolveu uma rotina desde que passou a residir em meio período, mas agora, ela não tinha certeza do que fazer consigo mesma. Acho que eu poderia voltar para o Olimpo para passar a noite. Ela murmurou para si mesma antes de ouvir outro trovão explodindo no céu, o relâmpago iluminando a cidade. Pensando bem, acho que vou ficar aqui. Parece que Zeus esteve em um de seus humores o dia todo. O tempo progressivo piorou com o passar do dia. Apesar de se perguntar o que estava fazendo com que seu irmão tivesse um chilique, seus principais pensamentos estavam com a garotinha loira e de cabelos escuros atualmente a um mundo de distância. Tirando os sapatos, ela esticou os braços e subiu as escadas. Que tal um bom banho longo com velas e bolhas? Ela disse a si mesma, sorrindo com a perspectiva enquanto tirava um grampo de cabelo e deixava seu cabelo longo e sedoso escorrer pelas costas. Acho que ganhei uma noite para me mimar. Ela não fazia isso com frequência, mas gostava de se tratar quando o tempo permitia. Com Naruto e Thalia longe, por que não se mimar? Minutos depois, quando a banheira começou a encher, esta se viu andando pelo corredor do primeiro andar em um roupão branco,
o cabelo penteado para um lado. Um livro estava em sua mão, um que ela estava lendo na última quinzena. Antes de dormir, ela passou 30 minutos lendo como forma de acalmar sua mente e deixar seu corpo relaxar na cama. Foi um pequeno hábito que ela pegou de Athena. Um pensamento atingiu esta que a fez parar: não há ninguém por perto. Eu sou o único em casa. Sua mão livre subiu e brincou com o roupão que cobria seu corpo. Um sorriso brincalhão estava em seu rosto. Quero dizer, quem poderia saber? Mordendo o lábio e acenando com a mão, forçando todas as persianas e cortinas a cobrir as janelas da casa, esta desfez o nó que mantinha seu roupão apertado em seu corpo e o deixou cair no chão. Oh, meu Deus! Veja o que aconteceu. Ela fingiu surpresa, uma mão cobrindo o queixo com um olhar inocente lavando seu rosto. Meu roupão se soltou. Que terrível! De pé no corredor, seu corpo descoberto e nu para ninguém além de si mesma ver, estou de pé no meio da casa de Naruto, nua. Um copo apareceu em sua mão, constantemente se enchendo de vinho. Estou prestes a beber vinho no meio do corredor. Estou nua. Ela tomou um gole e sorriu antes de voltar para o banheiro. Agora, estou pulando para o banheiro. Ainda nua. Ela riu e fechou a porta atrás dela. Jotunhen. Aterrissando no topo do único pico que era seu destino, ela não se surpreendeu ao encontrar Naruto e Thalia já lá esperando por ela. Era peculiar ver Naruto sentado no meio do pico, suas mãos juntas formando um sinal de mão, energia azulada saindo dele como chamas. O que foi bastante cômico foi ver Thalia agarrando o chão como uma tábua de salvação, quase como se estivesse abraçando a terra. Terra. Eu nunca vou deixar você de novo. Ela ouviu a menininha dizer. Ela teve que assumir que a filha de Zeus não era fã da forma de viagem de Naruto. Então, Thalia não é fã do jeito que você viaja a pé. Gunilla declarou, eu não posso culpá-la. Você nunca soube o significado de contenção. Estou surpreso que seu cabelo tenha conseguido ficar em forma. Ela acariciou o cabelo das meninas mais novas e se sentou no chão ao lado dela, olhando para o vasto mundo de Jotunhen no topo do pico. Você está dando sinal a elas. Eu estou. Eu deveria demorar apenas um momento a mais. A aura de chakra ao redor de Naruto aumentou por uma fração de segundo, triplicando de tamanho e fazendo o pico rachar e ribombar da intensidade repentina. Um momento depois, ele cortou completamente, a aura ao redor do loiro desaparecendo. Isso deve bastar. Eu imagino que o primeiro estará aqui na próxima hora. Os grandes olhos azuis de Thalia olharam para ele quando ele veio se sentar do outro lado dela. Você ainda não me disse quem vamos encontrar. Por que estragar a surpresa? Naruto respondeu para ela, dando-lhe uma piscadela e tirou sua mochila. Foi um longo dia. Eu não posso acreditar o quão rápido ele passou voando. Abrindo o zíper, ele estendeu a mão e tirou a garrafa térmica que esta preparou para eles. Que tal um chocolate quente e um sanduíche? Thalia assentiu e observou enquanto seu tio tirava a tampa e despejava o conteúdo quente da garrafa térmica na tampa. O cheiro do chocolate rapidamente fez cócegas em seu nariz e ela não pôde deixar de cantarolar de prazer, pegando-o em suas mãos. Ela tomou um gole rápido, e seus ombros caíram de alegria. Para a maioria das crianças, estar no topo de uma montanha seria visto como a coisa mais legal do mundo, mas ela não era uma delas. Ela não gostava de altura, e não havia como ela estar olhando por cima da borda. Ela não queria pensar em como ela estava caindo. Ela não gostava da ideia de pegar carona de Naruto novamente. Uma vez foi o suficiente para uma vida inteira. O que você acha que tia Este está fazendo em casa? Uma expressão pensativa apareceu no rosto da loira. Você sabe, eu não tenho certeza. Ela provavelmente está curtindo a paz enrolada na cama com um livro. Residência Uzumaki. Oin, te amo, baby. A deusa do lar cantava, ainda sem roupas segurando uma escova de cabelo na mão direita. Seus ombros balançaram para um lado, enquanto seus quadris foram para outro no ritmo da música que estava tocando pela casa. Oh, te amo, baby. Jotunhen. Sim, você provavelmente está certo. Thalia concordou e rapidamente devorou um dos sanduíches que estavam no guardanapo à sua frente. A jovem filha de Zeus virou-se para Gunilla, que estava sentada do outro lado. Então, você vem a Jotunhem com frequência?
A filha de Thor apertou sua mão no ar, ocasionalmente. A maioria dos meus deveres pertencem ao Hotel Valhalla Umidade. É raro eu visitar os outros mundos a menos que ordenado também por Lord Odin. Sendo oferecido um sanduíche, ela graciosamente aceitou, obrigada. Então vamos esperar aqui. Thalia perguntou. Naruto assentiu, isso mesmo. Nós esperamos aqui até eles chegarem. Olimpo. Levante a bunda. Hermes gritou, correndo pelas ruas do Olimpo e evitando por pouco um relâmpago, queimando o chão e forçando todos os que estavam nas proximidades a correr para se proteger. Todos no Olimpo sabiam que algo estava errado quando o céu começou a escurecer mais cedo naquele dia, o ar pesado com a tensão enquanto todos olhavam para o templo de Zeus que ficava no topo do pico. Rumores e sussurros circularam rapidamente, todos jogando suas 2 dracmas no que estava causando o mau humor de Zeus, o que só piorou com o passar do dia. Todos, procurem abrigo onde puderem. Ninguém precisava ouvir 2 vezes. Divindades se teletransportaram voltando para seus templos, enquanto ninfas e sátiros se refugiavam onde quer que pudessem encontrá-lo. Hermes. Uma mão agarrou a gola de seu uniforme e sentiu seu corpo balançar no ar, evitando por pouco outro relâmpago. Rolando pelo chão, Hermes inevitavelmente parou, empurrando-se para cima e encontrando a pessoa que inadvertidamente o ajudou a não ser atingido por um raio, Atena. Hermes gritou, dando um passo à frente e agarrando a gola de sua camisa. Da forma como a deusa da sabedoria estava vestida, alguém poderia pensar que ela acabou de comparecer a uma reunião de negócios, vestindo um terno cinza escuro e salto alto. Graças aos deuses você está aqui. Hermes, o que diabos está acontecendo? Atena gritou, seu cabelo preto chicoteando em torno de seu rosto quando o vento começou a soprar no Olimpo. Eu não sei. Nenhum de nós sabe. Ele apontou para o pico, em direção ao templo de Zeus, de onde a tempestade estava pulsando. Tudo estava bem esta manhã, e então por volta do meio-dia, a tempestade apareceu. Ela só ficou maior com o passar dos dias. É o pior que eu já vi. Visto em séculos. Hermes e Atena se abaixaram quando outro relâmpago perdido se aproximou deles. Agarrando seu irmão mais novo, Atena o arrastou para o templo mais próximo. Nesse caso, era a monstruosidade dourada que pertencia a Apolo. Batendo nas portas, Atena gritou, Apolo. Estamos entrando. Ela mal terminou sua frase quando as portas se abriram, oferecendo-lhes entrada. Correndo para dentro por segurança, eles fecharam com um baque pesado. Deuses, isso é pior do que eu pensava. Parando para pensar sobre isso, onde você esteve? Eu não vi você o dia todo. Hermes bufou, de costas para as portas. Eu estava em uma reunião a maior parte do dia com os 4 ventos. A irritação tomou conta de sua expressão, algo que nosso pai deveria fazer, mas me informou no último minuto para tomar o seu lugar. Ela segurou uma mão no ar. Agora, eu entendo o porquê. Apolo. Apolo, maldito seja. Você tem alguma ideia do que está acontecendo? Atena gritou. Ela queria respostas. Claramente, a deusa da sabedoria havia perdido algo importante. Ela não gostava de não ter uma resposta para um problema, e neste caso, havia uma gigantesca arca de perguntas vermelha pairando sobre seu pai. Bem, tanto Atena quanto Hermes viraram a cabeça, avistando uma cabeça de cabelos loiros saindo de trás de uma das muitas estátuas douradas que o deus do sol mantinha de si mesmo no saguão principal do templo. É apenas um palpite, mas eu vi alguém indo em direção ao templo do pai. 10 minutos depois, esta tempestade apareceu sobre nossas cabeças. Quem? Quem poderia irritar tanto o nosso pai? Hermes perguntou, recuando assustado com outro estrondo de trovão. Ele podia realmente sentir o templo dourado tremer com a intensidade. Apolo engoliu em seco, suas mãos segurando a parte traseira dourada de sua estátua com conforto. Era. Oh, sim, isso vai fazer isso. Hermes engoliu em seco, mas o que ela poderia fazer que o irritou a ponto de ele destruir o Olimpo? Atena parecia pensativa, seu salto batendo contra o chão. Eu acho que essa é a pergunta errada. Atena respondeu, chamando a atenção de seus 2 irmãos, não deveríamos estar perguntando o que Hera fez para chatear Zeus, mas o contrário. O que nosso pai fez para chatear sua esposa?
Todos os três filhos de Zeus se entreolharam. Levou menos de um segundo para eles perceberem qual era o motivo provável para a raiva de Hera e por que a tempestade estava se formando acima. Cada um teve uma reação diferente. Hermes com a palma da mão, Apolo balançou a cabeça enquanto descansava a testa contra a parte posterior dourada de sua estátua, e Atena praguejou em grego, batendo o pé com raiva contra o chão. Seu pai era impossível. Jotunhem. Thalia sabia que algo estava se aproximando no momento em que ouviu seu tio e protetor pararem de falar e viu a cabeça dele se erguer e olhar para o céu. Ao lado dela, Gunila reagiu momentos depois da mesma forma, seus olhos azuis olhando para as nuvens. As duas loiras se levantaram, levando Thalia a fazer o mesmo. Dos 9, não deveria me surpreender que ele seja o primeiro a chegar. Ele sempre foi o mais pontual. Naruto falou em voz alta, uma mão pousando no ombro de Thalia. Você está pronta para conhecer algumas pessoas ainda mais velhas do que eu. E muito maiores. Maior? Thalia perguntou, seu rosto franzindo em uma carranca quando Naruto e Gunila focaram no céu. Fazendo o mesmo, não demorou muito para que a filha de Zeus visse o que eles estavam olhando. A princípio, era um pequeno ponto preto ao longe, não maior que seu polegar. Foi só com o passar dos segundos que o objeto ficou cada vez maior até que Thalia ficou de queixo caído e os olhos se arregalando em descrença. Quando a figura chegou diante deles, caiu do céu e impactou a terra com uma onda de choque que quase fez Thalia perder o equilíbrio. A única maneira pela qual a filhinha de Zeus poderia descrevê-lo era de um besouro gigante com 6 asas semelhantes a insetos brotando de uma 7ª cauda de cor verde pálido. Era maior do que qualquer coisa que Thalia já tinha visto. Era grande como um arranha-céu de Nova York e avistou um brilho alaranjado vindo de trás de seu rosto blindado. Os olhos, talvez. 6 braços menores com 3 de cada lado cresceram de seu corpo principal com saliências semelhantes a chifres brotando de seus ombros. Thalia, eu gostaria que você conhecesse Shomei, Naruto apresentou, sorrindo para seu velho amigo. Ele é conhecido como um dos biju, ou bestas com caudas, como são comumente conhecidos. Shomei é a besta de 7 caudas. Naruto deu uma pequena saudação para a entidade gigante. Já faz um tempo, Shomei. Um zumbido distinto ressoando de Shomei começou a cessar, e Thalia sentiu os pelos de sua nuca se arrepiarem quando a enorme criatura se inclinou para frente até ficar a poucos metros deles. Naruto, a voz chamou, surpreendendo Thalia e ganhando um novo olhar de admiração. A voz era profunda, mas havia uma suavidade na voz que a filha de Zeus não esperava para alguém tão gigante. Você não nos visita há algum tempo. Onde você esteve? Ah, desculpe por isso, Shomei. Eu estive um pouco ocupado. Achei que os biju não iriam querer que eu os perseguisse o tempo todo, então eu dei a vocês algum espaço. O loiro coçou a nuca e riu. Está tudo bem. Shomei deu de ombros. Eu não posso reclamar, embora aquele idiota, Shukaku, esteja causando problemas novamente. Sim, eu ouvi. Gunila veio a me dar e me informou o que ele estava fazendo. Naruto respondeu. Kurama ou as outras bestas com cauda não tentaram falar com ele. Um grunhido alto saiu da boca do biju. Você teria mais facilidade em tirar água de uma pedra se você acha que Kurama se importa com qualquer coisa que o Tanuki faça. Tudo o que eles fazem é brigar quando se encontram. Lentamente, Thalia sentiu o brilho laranja dos olhos de Shomei mudar e cair sobre ela. Quem é esse? Movendo-se para ficar atrás de Thalia, ambas as mãos em seus ombros e lhe deu um tapinha. Esta é Thalia. Ela é uma semideusa, a filha de Zeus. Ela veio sob meus cuidados há 5 anos e eu pensei que seria uma boa chance para apresentá-la a todos. Um zumbido profundo ressoou do biju. Diga olá, Thalia. Engolindo em seco, Thalia tentou controlar seus nervos. Olá. Ela deu um aceno curto. Não há necessidade de se sentir desconfortável, criança. Você é uma amiga de Naruto e, portanto, uma amiga minha. Shomei tranquilizou e olhou para Gunila. É bom vê-la novamente, Gunila. Espero que você esteja bem. O mesmo para você, Lord Shomei. Um suspiro profundo escapou do biju. Eu não sou senhor, para que eu não precise sempre lembrá-lo. Ele então olhou de volta para Thalia. Você pegou outro, hein, Naruto? Eu pensei que você se mantinha sozinho esses dias com aquela pequena deusa te seguindo de vez em quando.
Mudança de tempo, eu acho. Essa é a coisa sobre a imortalidade. Dá a você muito tempo para pensar e se ajustar. Ambos viraram a cabeça e Thalia olhou na direção que eles estavam enfrentando. Assim como momentos atrás, uma grande figura caminhou em direção a eles, pulando de montanha em montanha com um tom azulado envolvendo seu corpo. Nossa próxima chegada. O resto estará aqui em breve. Naruto disse, sorrindo quando Thalia começou a perceber que a próxima entidade vindo em direção a eles era um gato gigante, caudas gêmeas balançando de um lado para o outro. Residência Uzumaki. Bater. 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 Piscando de surpresa, o interior silencioso da casa de Naruto foi interrompido por uma série de batidas na frente, alertando este enquanto ela se levantava do sofá. Sua noite tranquila estava sendo feliz. Tão bem, na verdade, ela chamou uma garrafa de vinho de sua coleção pessoal de volta de seu templo no Olimpo. Ela não se entregava com frequência, mas para esta noite. Por que não? Lá fora, o trovão finalmente começou a cessar, mas foi substituído por uma forte chuva. O que quer que estivesse comendo seu irmão mais novo o dia todo parecia estar morrendo, porém, deixou o rei dos deuses em um estado melancólico. Ela o deixaria em paz por enquanto, mas se o humor dele continuasse a piorar até amanhã, ela não teria escolha a não ser visitá-lo e perguntar o que o estava incomodando. Ele conseguia ser tão dramático quando queria. Cantarolando para si mesma enquanto se movia, ela abriu a porta, meio esperando encontrar Naruto e Thalia parados ali. Em vez disso, ela ficou visivelmente surpresa por quem estava do outro lado. Ela estava encharcada da cabeça aos pés, seu cabelo escuro grudava na testa e seu chiton grudado nela como uma segunda pele. Uma expressão sem emoção mascarava seu rosto, seus olhos sem o fogo habitual. Era. Esta falou, inquietação em sua voz, o que você está fazendo aqui? Era começou, mas sua voz estava presa na garganta. Levou um momento para se recompor antes que qualquer coisa saísse. Eu não tinha certeza para onde ir, procurei pela mãe, mas ela sumiu de novo. Sua expressão ficou aflita, seu lábio trêmulo. Eu sei que você passa em minha maior parte do tempo aqui. Eu não sabia para onde ir. Ei, esta fechou a distância e a envolveu em um abraço. Está tudo bem. Apenas, ela sentiu sua irmã soluçar em seu ombro. Apenas me diga o que aconteceu. Algo aconteceu com Zeus. Isso explicaria o clima louco sobre a cidade. Ela sentiu sua irmã acenar contra seu ombro. Ela ouviu sua irmã murmurar algo, mas esta não conseguiu entender suas palavras. Desculpe, mas o que você disse? Era levantou a cabeça e falou as palavras que esta nunca imaginou que sua irmã diria. Eu o deixei, esta. Eu o deixei para sempre. Meu casamento com Zeus acabou. Esta não tinha certeza de quanto tempo ela ficou ali olhando para sua irmã. A única coisa que saiu foi uma palavra que ela raramente usava. Ah, porra!